quando eu era bebê, lembram-se que eu estava a contar antes de começar esta conversa mais a sério, que eu fui o filho que o meu pai não teve. Quando eu era bebê, na terra onde os meus pais moravam, nenhum homem saía à rua com o filho bebê ao colo. O meu pai foi o primeiro a levar-me ao colo, porque também não havia carrinhos de bebê, só os ricos é que tinham. E era se tivessem, que eram com umas rodas muito grandes. Eu não tinha. O meu pai levava-me ao colo. E começou a ser muito criticado por isso, mas passados 2 anos já havia mais homens que saíam com os seus filhos pequenos, com os seus filhos bebés. E, portanto, a mãe tem um papel muito importante, mas as mulheres têm que perceber que um bebê é o resultado de uma relação de 2 que não podem, que não podemos estabelecer uma hierarquia relacional tão intensa que possa pôr em causa a relação dos 2. Porque os 2 são absolutamente necessários para o crescimento equilibrado dessa criança. E aqui temos que estar alerta mesmo. E a eterna mania de não dá cá que tu não sabes. Dá cá. Olha, vê bem como é que seguras no menino. Nós herdamos das nossas mães a noção de que os filhos eram nossos. Não são. Este nossos é plural. Só são nossos enquanto são completamente dependentes. Depois, quando deixam de ser completamente dependentes, são seres autónomos que nós ajudamos a crescer. E a ideia que algumas mulheres têm, que deixam de ser mulheres na sua plenitude a partir do momento em que têm um filho, também é bom tirar as teias de aranha. Porque, com o devido respeito, até prova que o contrário não é verdade. Alguma coisa está errado ali. Se calhar já estava. Elas não tinham era percebido. A família passa a ser mais uma unidade emocional do que uma unidade produtiva e reprodutora. E voltamos à questão de fundo, que é nas emoções e nos afetos que se começa a desenhar a personalidade, o caráter, o comportamento. É no contexto familiar e familiar alargado que este alerta deve começar a situar-se. Eu ainda tenho aqui uma montanha de coisas, mas como falar, o que significa que posso vir cá outra vez daqui a 3 anos, se vocês quiserem, e o que significa que eu fiz o trabalho de casa. Tem nota. Para isso, temos pelo menos meia hora para conversar, caso queira. Como quem mora a 1 hora das Caldas sou eu, se não quiserem, eu também não me importo de chegar mais cedo a casa. Mas não acredito que vocês concordem com todas as loucuras que eu disse. E, portanto, vamos a pôr em causa, a completar, a interpelar. É sempre a primeira é mais difícil. Podem passar à segunda. Não me importa. Quem tiver a segunda pergunta... Conceição. Eu tenho alguma dúvida se deveria ser eu a primeira a levantar algumas questões. Aquilo que disse me tocou muito em 2 aspectos. O primeiro é, sendo a professora Catalina Pestana, a pessoa que tem vindo a acompanhar em fases difíceis e tardias jovens que passaram por situações de disfuncionalidade, se mesmo assim ainda lhe restava a esperança de que pudesse fazer renascer espaços de emoção e de crescimento em
em jovens que, porventura, até ao ano 2, como afirma Gomes Pedro, tiveram percursos tão acidentados. A segunda questão, e também em matéria de afetos, pergunto-lhe que se a circunstância de hoje ser dado também ao pai o domínio e o acompanhamento das crianças, se o modelo, quer o modelo monoparental, quer o modelo de famílias, no caso muito falado hoje de homossexuais, se porventura essa relação se for equilibrada e dentro desta mudança de paradigma não permite fazer, apesar de tudo, gente capaz e gente equilibrada. São as duas questões que gostava de colocar. Muito fáceis. Qualquer delas, como veem, com amigos destes, muito fáceis. Qualquer delas, facílimo de responder. Pois, eu acho que não. Em relação à primeira questão, eu ando a experimentar, mas eu acho que não. Acho que crianças que foram vítimas desde os primeiros anos de vida, e muitas das crianças que chegam às instituições foram objeto de tudo, sobretudo da indiferença dos adultos que podiam ser referência. Eu, quem lá trabalha, conhecemos histórias de vida de crianças que foram abandonadas e que sobreviveram num galinheiro a comer restos de pão com as galinhas durante 15 dias e que chegaram aos 3 anos sem se movimentar, andando de rojo dentro de um galinheiro que não tinha mais de meio metro de altura. Nas instituições, nós só encontramos a parte escura da vida da maior parte dos alunos dessas instituições. Porque no século passado, quando a escola era de elites, as pessoas iam para a Casa Pia e para outras instituições para estudar, porque a única forma que os pobres tinham de dar um curso aos filhos era nestas instituições. A Casa Pia e muitas outras dezenas delas pelo país fora. E, portanto, não eram os órfãos de pais vivos, como eu chamo aos atuais utentes das instituições. Na Casa Pia só há 3,8% de órfãos. Órfãos de pais mortos. 3,8%. Tudo assim lá. Agora não sei, mas não deve ser. Eles são órfãos de pais vivos. São filhos de toxicodependentes, de traficantes de droga que estão presos, de alcoólicos inveterados, de prostitutas que vivem sob a tutela de um chulo e que carregam os filhos pelas tabernas de Lisboa, ainda embrulhados num charlo, e os deixam à guarda do taberneiro enquanto vão ali fazer um serviço. Depois a Santa Casa da Misericórdia criou o serviço das amas, que são outra figura relativamente sinistra, porque são pessoas muito pobres que, para viver, vivem com um subsídio miserável que a Misericórdia paga por cada criança que lá coloca. E essas pessoas, às vezes, têm filhos biológicos que já são adultos e que são toxicodependentes e que vivem de explorar as mães e as avós e que usam essas crianças que lá são colocadas nas ditas amas até a idade de entrar para as instituições. E depois há algumas dezenas que não têm histórias tão carregadas, evidentemente. Mas não, quando as pessoas me dizem eu andei na Casa Pia e fui muito feliz, eu digo, ainda bem, mas estou para dizer, também não tiveste a história que os de agora
têm a maior parte dos alunos daquela instituição, no século passado, eram filhos de famílias pobres e honradas que os mandavam ou para o seminário ou para a Casa Pia, segundo a cunha que tinham. Se a cunha era no governo, iam para a Casa Pia. Se a cunha era o senhor padre ou a professora primária, iam para o seminário para poderem estudar. E a Casa Pia é uma grande instituição em termos de formação escolar, porque eles não tinham este tipo de problemas desde o nascimento. Numa sexta-feira fria, numa quinta-feira santa, um senhor doutor juiz do Tribunal de Menores manda-me um miúdo que andava fugido há um ano e meio. Um miúdo assim deste tamanho, piquenitais. Telefona-me do tribunal e diz: temos aqui o miúdo, para quem tinha desordem de, nem sei como é que chama essa ordem, ordem do recolher quando o apanhar e de me entregar à Casa Pia. E eu disse: muito bem. Eu mandei os meus todos para colónias de férias, não tenho cá ninguém, e era rigorosamente verdade, porque naqueles dias, só os dias santos, os que podem vão para casa, para estarem algum tempo com a família alargada, uma tia, uma madrinha, ou os pais. Os que ficam, a gente não os vai deixar num casarão daqueles, meia dúzia de miúdos, e procura pô-los em sítios mais aconchegados, onde possam ter alternativas. Bem, a polícia lá vai trazer o miúdo. E eu já não sei com quem, assistentes sociais já não havia, lá vem trazer o miúdo. E eu lembro de estar com o Artur Ferreira, que já morreu, o presidente da Junta, a conversar com ele. Então, pai, andaste fugido um ano e meio, o que é que tu... Eu não gostava de lá estar. Ele tinha vindo de outra instituição, tinha fugido de outra instituição. Eu não gostava de lá estar. E não gosto. Já lhe vou dizer que eu venho para aqui, mas fujo. Mas da maior. Não tínhamos nenhuma agressividade um com o outro. Eu venho para aqui, mas fujo. Agora não, estou muito cansado. Isto está o tempo muito mau. Andam para aí os esquemas muito complicados à noite, e eu agora ficar, no inverno ficar. Aquilo foi uma conversa do mais surrealista que possam imaginar. Lá descobrimos um educador que veio do sítio onde estavam os outros buscar aquele para levar. No outro dia lá fui eu para explicar aos pobres dos educadores que tinham ali uma alma penada que nos tinha caído, não sei bem de onde, de um tribunal, claro. Isto é a maneira mais errada de integrar alguém que não quer estar num sítio. É que nem há sítio. O sítio não estava lá, tinha sido embora para outro. Mas ele lá ia ficando. Naquela altura do ano já era muito difícil integrá-lo na escolaridade. Lá se pôs o rapaz numa oficina, sempre estava entretido, porque não fazer nada é a pior coisa que pode acontecer a uma criança. Pusemos-no na oficina dos automóveis, porque ele sempre tinha alguma coisa que o prendesse, com que se entretivesse. Começou a vir a primavera e tal, o tempo está a aquecer, e ele chega ao pé da diretora do colégio, que é uma mulher com um ano grande, bate à porta do gabinete. Posso? E ele ia lá muitas vezes falar com ela, conversar, sentar-se na cadeira e conversar da vida dele. E disse: olha, senhora, eu mais dia, menos dia fujo. Então, mas foges por aqui, pá, o que é que te aconteceu? Não me aconteceu nada. É que escusam mesmo de me procurar, ou de procurar porque é que eu fugi. Ninguém me fez mal, não estou mal com ninguém, mas falta-me ar. É só ar de todos os lados. Aquilo tem quintais que nunca mais acaba, pátios que nunca mais acaba, campos de tudo quanto há. Falta-me ar.